Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para às 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 488/2013, Projeto de Lei 2002/2013, Projeto de Lei 1430/2012, Projeto de Lei 221/2013, Projeto de Lei 224/2013, Projeto de Lei 225/2013. Amanhã nós vamos fazer em segunda. Projeto de Lei 242/2013, Projeto de Lei 247/2013, Projeto de Lei 267/2013, Projeto de Lei 288/2013, Projeto de Lei 319/2013 e Projeto de Lei 379/2013, Projeto de Lei 418/2013 e Projeto de Lei 425/2013, Projeto de Lei 430/2013 e Projeto Decreto Legislativo 40/2013. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Tio Carlos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão extraordinária em 12 de novembro de 2013. Presidente, senhor vereador Renato Moura, primeiro suplente, no exercício da segunda vice-presidência. Às 18h38, com a presença dos senhores vereadores Renato Moura, Paulo Messina, Jorginho da SOS, Marcelo Queiroz, Márcio Garcia, Luiz Carlos Ramos, S. Ferraz, professor Washington, Verônica Costa, Raimon, Carlos Bolsonaro, Carlos Caiado, Edson Zanata, Tereza Berger, Paulo Pinheiro, Jefferson Moura, Eliseu Kessler, Elton Babu, Chiquinho Brazão, Guaraná, Marcelino de Almeida, Rosa Fernandes, Rafael Aloysio de Freitas, Laura Carneiro, João Mendes de Jesus, Átila Nunes, Dr. Eduardo Moura, Alexandre Esquerdo, Leila do Flamengo, Júnior da Lucinha, Tio Carlos, Dr. João Ricardo, William Coelho, Eduardão, Tiago Carribeiro, Dr. Jorge Manaia, Tânia Bastos, Leomar Coelho, Vera Lins, Dr. Carlos Eduardo, Zico, Renato 5, 42. Assume a presidência o senhor vereador Renato Moura, primeiro suplente no exercício da segunda presidência. Encerra-se a sessão às 18h40. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende a sessão para a confecção do aviso. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Em tramitação especial em regime de urgência. Em tramitação especial em regime de urgência, em regime de prioridade, em segunda discussão, em primeira sessão, Projeto de Lei 488/2013, mensagem 38/2013, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa as despesas do município de Janeiro para o exercício financeiro de 2014. Para discutir a matéria, o vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, estou até brincando com a vereadora Rosa, eu estou tentado falar aqui uns 3 dias, mas não estou conseguindo. Ontem eu estava inscrito em 2 horários e nenhum dos 2 consegui falar, porque a sessão mudou. Então, aproveitei esse espaço aqui, porque não consegui falar na votação do primeira votação do orçamento.
E eu queria deixar, eu ontem até tinha falado alguma coisa que foi o vereador professor Washington retrucou algumas coisas que eu falei. É preciso que a gente tenha um pouquinho de calma para discutir algumas coisas. Em relação ao orçamento, o vereador Renato Cinco já deu uma posição mais global sobre o que ele acha que vem acontecendo na execução orçamentária da Prefeitura. E eu queria me ater um pouco mais à questão do orçamento da saúde. Vamos ter uma oportunidade, espero que os vereadores que se interessem estejam aqui presentes. Na terça-feira, dia 19, a Secretaria de Saúde vem aqui, por obrigatoriedade constitucional, apresentar a prestação de contas parcial de 2013. Como manda a legislação, ele estará aqui, a Secretaria de Saúde, apresentando isso. Como eu não tenho grandes esperanças nas apresentações da Secretaria pela retrospectiva, eu queria mostrar dois fatos importantes que nos deixaram preocupados e por que da nossa votação contrária ao orçamento apresentado aqui. Só para vocês terem uma noção, eu queria citar alguns números que podem parecer cansativos, mas somos obrigados, não podemos fugir disso. A proposta orçamentária para 2014, a Prefeitura prevê um aumento do seu orçamento global de 23.512 em 2013 para 27.173 em 2014. Ou seja, a previsão da Prefeitura é de um aumento de arrecadação de 16% para o ano de 2014. Nós todos sabemos, e não podemos discutir o orçamento, apenas olhando os números frios que podem se apresentar, mas entendendo que o orçamento é um projeto, é uma proposta, é uma previsão que às vezes encontra dificuldades para ser realizada. O que nós estamos avaliando em relação à saúde? E, evidente, só quem pode dizer isso, só quem poderia confirmar isso, ou apresentar uma outra alternativa, seria o próprio prefeito da cidade ou o seu secretário da Casa Civil, já que nós entendemos que cada um dos secretários que aparece aqui tem pouquíssima autonomia para falar da sua gestão financeira da sua secretaria. Então, na saúde, o que nós temos muito claro, e eu queria só, como eu falei ontem, até mostrei isso pessoalmente depois para o vereador professor Washington, eu estou seguindo apenas a documentação que a Secretaria de Saúde apresentou aqui na audiência. Eu guardei o documento do ano passado, proposta orçamentária de 2013, com todos os detalhes, e a proposta orçamentária de 2014, junto com o plano plurianual 14-17. Esses documentos aqui têm todas as informações necessárias. Se elas não são verdadeiras, é outro assunto. Mas se a gente acredita que aquilo que aqui é apresentado é a verdade, nós estamos diante de uma situação sui generis em relação à saúde, a orçamento da saúde. Por quê? A proposta orçamentária para a saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde, em 2014, é de 4.347 milhões. Guardem este número, 4.347 milhões. É o que a Prefeitura diz aqui que pretende gastar com a saúde em 2014. Está escrito e assinado. O que ela disse em 2013, ano passado, neste outro documento que aqui está? A previsão orçamentária para a saúde era de 4.606 milhões de reais. Ou seja, qualquer um que não seja muito bom de conta, pega aqui na mão aí e faz agora. 4.606 em 2013, 4.347 em 2014. Ou seja, são menos de 259 milhões. Então, a proposta orçamentária apresentada aqui para os vereadores, qual foi o recado que foi dado? Senhores vereadores, nós estamos apresentando uma proposta que é menor do que nós apresentamos no ano passado. Isso exigiria o mínimo de explicação do secretário da pasta. Mas todas as vezes
que se discutiu aqui com o secretário da pasta. Por exemplo, qual foi a razão que levou a Prefeitura a pedir a todos os vereadores que votassem aqui a proposta de criação de uma empresa privada, da empresa chamada Empresa Municipal de Saúde? Os vereadores do governo votaram. A Secretaria da Casa Civil esteve aqui, o secretário Pedro Paulo, o secretário de Saúde disse claramente que ele não sabia de nada disso, quem resolveria era o secretário Pedro Paulo, e ele disse para nós que a solução, o caminho para melhorar a gestão pública na saúde era privatizar através de uma empresa chamada Empresa Municipal de Saúde. Semelhante ao que o governo federal está fazendo com a EBSER, está fazendo nos hospitais universitários, com grande reação dos profissionais naquela área. Muito bem. Como é que ele explica para nós, e ele disse aqui, eu vou dizer o que ele falou no dia da reunião, que no orçamento para 2014, para esta empresa, que era a solução, estão alocados R$7 mil. Apenas R$7 mil. Ou seja, para a solução do problema, R$7 mil. Já não tem explicação. Perguntado sobre isso, o secretário falou que isso estava em planejamento na Casa Civil, que ele não podia dar nenhuma informação. Mas quer que a gente vote. Quer que a gente vote, mas a explicação vem depois. Assinem esse cheque em branco, que tenha certeza que vai ser bem gasto. Bom, além disso, num estudo mais aprofundado do orçamento, já vimos que o orçamento é menor. Qual é a razão, qual é a explicação que caberia, senhores vereadores, para nós botarmos menos dinheiro na saúde em 2014 do que botaremos em 2013? Os senhores acham que os serviços de saúde melhoraram dessa maneira? Inauguraram clínicas da família, é verdade. O programa de saúde da família faz uma cobertura maior, é verdade. Mas e a internação no Hospital Souza Aguiar? E o exame no Hospital Miguel Couto? E a tomografia no Hospital Salgado Filho? E o atendimento da emergência no Hospital Lourenço Jorge? Como é que é feito isso? Vocês acham que esse ano foi dado o suficiente para isso? Foi dito aqui que nós não podemos aumentar o salário do profissional concursado da Prefeitura, porque senão iríamos atingir o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é verdade. A Lei de Responsabilidade Fiscal da Prefeitura, não é da Secretaria, porque a lei é da Prefeitura, tem uma sobra hoje, tem uma gordura para o limite prudencial de mais de R$2 bilhões. Tanto é que o governo está colocando dinheiro neste plano discutível que foi votado aqui para a educação, mas tem lá o dinheiro para botar se ele quiser, porque ele sabe que tem. E na saúde não tem dinheiro. Por quê? Por que chegaram aqui e fecharam as internações do Hospital Salles Neto, no Rio Comprido? Por que fecharam leitos do Hospital Rafael de Paula Souza? Sempre dizendo, nós não temos dinheiro para fazer mais. O orçamento da saúde está no limite. E o que nós vemos nesse orçamento, estudando cada local? Por exemplo, para vocês terem noção, para os hospitais, para as grandes emergências, o orçamento do ano passado, de 2013, de 505 milhões, cairá para 467 milhões. O orçamento do Hospital Souza Aguiar, cairá de 140 milhões em 2013 para 130 em 2014. Do Miguel Couto, de 128 para 117. Do Salgado Filho, de 131 para 121. Do Lourenço Jorge, de 104 para 98. Vejam, qual é a explicação que você pode aceitar? Nem o pessoal que fala alto pelo telefone vai conseguir explicar para nós qual é a razão que vai levar a botarmos menos dinheiro para os hospitais de emergência do Rio. E o que a gente vê de surpreendente no orçamento? Quando é dinheiro para a privatização da saúde, para as OS, aí não, aí o dinheiro apareceu. O orçamento para as OS, que em 2013 vai gastar, ou está gastando 1.436 bilhão, para o ano que vem é mais dinheiro, mais privatização, 1.487 bilhões de reais. Ou seja, as UPAs, ditas que é a grande solução do problema da saúde, que aparece ser o grande problema da saúde, eu fui subindo o tom da voz aqui, porque eu fui disputar ali com o telefone da vereadora Leila, não consegui ganhar não. Não, é que eu fiquei falando mais alto, que eu achei que podia disputar com o seu telefone, mas perdi. Tudo bem, eu sei. Eu entendi, não há problema não. As UPAs, por exemplo,
que tinham um orçamento em 2013 de 197 milhões, terão um orçamento para o ano que vem de 174. Enfim, senhores, esses números são um pouco cansativos, mas são necessários porque eles são os números que acredito sejam verdadeiros. O que eu não estou entendendo, qual foi o raciocínio que a Prefeitura está usando para o setor público de saúde. Será que eles estão pensando em inovar? Estão pensando que é possível, apenas com as clínicas da família, que são do agrado do prefeito, que são do agrado de vários vereadores, que são locais de atendimento perto da casa das pessoas, que eu também acho maravilhoso. Eu acho muito importante o cidadão ter uma clínica da família perto da casa dele. Mas, senhores vereadores, por que será que tem tanta reclamação depois de tanta clínica da família aberta? Por que será que tanto cidadão procura o gabinete de vocês para reclamar que não tem atendimento se a cobertura de saúde da família chegou a 40%? Por um motivo muito claro, que eu não aceito ser idiotizado pela secretaria achando que eu vou entender diferente. A razão é a seguinte: saúde da família é uma coisa importantíssima. Aumento da cobertura de atenção básica é importantíssimo. Por quê? Porque vai tratar da prevenção da doença. Mas não existe só prevenção. Vocês sabem, por exemplo, existe quem tem plano de saúde, tem o consultório do médico, onde ele vai fazer a prevenção, mas tem o hospital para ser atendido. Nós temos uma população envelhecida. Nós temos o aumento brutal do câncer acontecendo pelo Rio de Janeiro inteiro. Nós temos o aumento das doenças cardíacas. Nós temos o aumento das doenças pulmonares. Nós temos grande quantidade de acidentes de trânsito ainda. Nós temos a violência urbana. Nós temos as doenças como diabetes. Nós temos as doenças vasculares oriundas de diabetes. Quem é que vai atender essas pessoas? Não é a clínica da família. Qual é a explicação que a gente pode ter para botar menos dinheiro nessas unidades que já tiveram enormes problemas para sobreviver com o dinheiro que foi dado até agora? Não há uma explicação. A única explicação que se entende é o governo achar que já está bom para a população as clínicas da família. Vamos botar mais, vamos inaugurar mais, vamos aumentar a cobertura, perfeito. Só que é preciso entender, ninguém é idiota, ninguém vai ser idiota de achar que com isso resolveu o problema. E o resto? Vamos fechar os hospitais? Vamos reduzir o atendimento? Vamos mandar as pessoas procurarem outro lugar? Ou vamos mandar a população comprar plano de saúde para resolver o problema da internação nos hospitais? Quem é que não sabe que para internar uma pessoa hoje, em qualquer CTI da cidade, só se consegue fazer isso através do plantão judiciário, através da defensoria pública, com uma liminar obrigando a atender o doente? Quem é que não sabe que demoram meses para fazer um exame? Quem é que não sabe que a central de regulação de leite não funciona apenas na propaganda? Então, senhores, eu espero que na próxima terça-feira, quando aqui estará a secretaria prestando contas do orçamento de 2013, a gente possa ter alguma explicação de por quê. Aumenta-se a dotação orçamentária para a ordem pública, aumenta-se a dotação orçamentária para outras secretarias, e na saúde a avaliação do governo é que não precisa mais recursos. Provavelmente estamos diante da implantação no Rio de Janeiro do lema da presidente Dilma, que é fazer mais com menos. Espero que as autoridades tenham feito um curso de mágica para fazer isso, porque isto que eu os falei não é uma invenção nem é o discurso da oposição. Isso é o que está escrito na documentação entregue na audiência pública da saúde. Então, diante disso, para nós é absolutamente inaceitável aprovar um orçamento que tenha isso. O que é que nos cabe? Fazer emendas? Como é que nós vamos fazer emendas? Reduzindo a taxa que o governo vai ter, ele já pediu, de 30% de remanejamento? Colocando mais dinheiro na saúde? Da onde vamos tirar mais dinheiro para a saúde? Será que é possível tirarmos dinheiro de alguma secretaria para botar na saúde? Então, nós estamos diante desse dilema e espero que os senhores tenham consciência, porque depois esse problema vai bater na porta dos senhores. Os seus gabinetes estarão cada vez mais cheios de gente reclamando, pedindo para conseguir uma vaga no hospital. Aí você vai dizer, a vaga só quem consegue é a central de regulação. Pedindo para salvar, arrumar uma vaga no CTI, dizendo que a pessoa vai morrer. O que você vai fazer? Não tem como resolver o problema, porque a central de regulação está ali e é uma entidade de ficção científica, que não consegue resolver os problemas, porque faltam vagas, faltam leitos. Então, senhor presidente, queria agradecer a oportunidade
e dizer que é preciso se discuta. Espero que os vereadores aprofundem um pouco mais a discussão, os próprios vereadores do governo cobrem do governo uma explicação para esse orçamento da saúde, que é uma inovação, lamentavelmente, uma inovação triste de diminuição de recursos numa área em que nós sabemos que precisamos cada vez mais de recursos. Não dá para entender por que tem dinheiro para a OS e por que não tem dinheiro para o hospital público tradicional. Provavelmente a mágica esteja na empresa que tem uma dotação orçamentária de R$7.000. Muito obrigado. Por isso, o nosso voto não ao orçamento como foi dado em primeira votação. Próximo orador inscrito para discutir a matéria, o vereador César Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, se nós tivéssemos com a casa cheia aqui de vereadores, e eu pedisse que todos os vereadores levantassem o braço em nome de Jesus e confirmassem ou não se leram alguma coisa do orçamento, eu afianço a Vossa Excelência que uns 5 ou 6 fizeram isso. Não recrimino os vereadores. O orçamento municipal é de enorme dificuldade de manipulação. Enorme dificuldade. Eu tenho ele todo na minha casa, estou trabalhando ele. Não que eu tenha algum tipo de expectativa que vou alterá-lo, que até porque é inócuo. O orçamento no Brasil é autorizativo, uma margem de remanejamento, tanto faz. Mas repara, senhor presidente, aqui é a lei orçamentária do governo do Estado, do próprio PMDB. Organizada, eu trabalho o orçamento do Estado por razões políticas, para 2014. E, para mim, foi muito fácil trabalhar no governo, no orçamento estadual, a partir de 2 documentos que consolidam, que facilitam o acesso, que indicam. É claro que não dá mais tempo esse ano. Eu não sei há quanto tempo que o orçamento do município não é consolidado dessa maneira. Não importa. O que eu pediria a Vossa Excelência é que, a partir do próximo ano, aqui, a nível municipal, se reproduzisse o trabalho que se faz a nível estadual. Não custa tanto assim, porque facilita muito o trabalho dos vereadores. Por isso, garanto que talvez uns 5 ou 6 tenham conseguido manipular o orçamento. Aqueles que estão mais habituados ao orçamento. Fora disso, é totalmente impossível. Senhor presidente, ontem foi o Dia Nacional das Diretoras e Diretores de Escola. Eu tive a oportunidade, como deputado federal, no ano de 1989, de participar de um grupo coordenado pela Unicef, coordenado pela CEPAL, com uma educadora brasileira, um economista, deputado brasileiro, fui honrado com esse convite, e com um empresário, o senhor Mindlin, já falecido, e, claro, de outros países. E dali se fez um amplíssimo estudo sobre relações da educação com desenvolvimento. E quando se focalizava a educação em si, se chegava a essa função que é a matriz, e sem ela não se desenvolve a educação em nenhum tipo de filosofia ou de escola que se queira aplicar, que é a diretora ou diretor de escola. O dia de ontem, infelizmente não tive ocasião de usar a palavra, mas gostaria de usar a palavra hoje, lembrando esta
figura que é fundamental para o desenvolvimento do país em qualquer aspecto. Todos aqueles que acham, todos nós achamos, que a educação é alavancadora do desenvolvimento econômico e de tudo, essa é a função matriz. Amanhã, senhor presidente, é o Dia Internacional de Luta contra a Diabetes. Eu vou me antecipar, porque o Rio de Janeiro introduziu, no Brasil pelo menos, um programa fundador, que foi o remédio em casa. Diabetes, hipertensão, doença do coração. Esse programa depois foi levado para São Paulo, para outros municípios. E o próprio Ministério de Saúde passou a aconselhar a adoção do remédio em casa. Resultado é que um pequeno conflito da Prefeitura com os Correios terminou desaquecendo o programa, que foi usado pela atual Prefeitura para interromper o programa. Quantas pessoas faleceram porque esse programa foi descontinuado? Eu diria que, do ponto de vista geral, é um caso de homicídio culposo. Claro que ninguém está pensando em aquela pessoa perder a vida, mas é de homicídio culposo. Mais uma vez, nós vamos tentar, tentamos em lei, tentamos na LDO, e vamos voltar a tentar na Lei Orçamentária de 2014, que se entenda esse programa como um programa fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Na semana passada, senhor presidente, em uma nota, eu comentei o orçamento de 2014 para a saúde, e que caracteriza nitidamente a privatização da saúde pública no Rio. E vou ler essa nota. Ponto 1. Em 14 de maio de 2013, a Câmara Municipal aprovou lei do prefeito do Rio, criando a empresa pública de saúde, Rio Saúde, que passaria a coordenar os hospitais e contratar pessoal por regime seletista, vale dizer, rotativos, e serviços. Durante mais de 2 meses, o debate foi intenso, com audiência pública, manifestações nas galerias, nas ruas, no plenário. O prefeito, em entrevista, disse que a experiência das OS não tinha se mostrado satisfatória. Por isso, estava indo a uma outra etapa. Essa empresa, uma etapa superior. No final, a lei foi aprovada com 60% dos votos dessa casa. No orçamento de 2014, o prefeito do Rio inclui a Rio Saúde, empresa pública de saúde do Rio de Janeiro, com o orçamento, pasme, senhor presidente, de R$7 mil. Ou seja, R$7 mil, um deboche. Mas o orçamento lhe dá poder para alocar os recursos que desejar e quando decidir. Mas vamos aos números da privatização da saúde estadual e municipal. No orçamento da Secretaria Estadual de Saúde, há 2 rubricas explícitas e abertas, com altos valores. Primeira, contratação de serviço de saúde privado, R$ 239.435.391. B, UPAs por gestão compartilhada, gestão privada, R$ 366.087.681. Total, R$ 605,5 milhões, ainda sem conhecer
os gastos não explícitos de transferências do setor privado. 4. Mas o caso do orçamento 2014 da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio é ainda mais amplo. Talvez porque a técnica orçamentária, por tradição, a nível do município, seja mais detalhada. Vamos aos números da privatização da saúde municipal, copiando exatamente o que consta no orçamento 2014. 5. Despesa por natureza. Natureza da despesa. Organizações sociais, 1.483 bilhões. Pessoal terceirizado, 54.772. Prestadores de serviços não municipais, 404 milhões de reais. Locação de mão de obra, 113 milhões de reais. Serviços de pessoa jurídica, 492 milhões de reais. Serviços de pessoa física, 28 milhões de reais. Gestão plena, transferência a instituições privadas, 243,4 milhões de reais. Total, 2.818 milhões de reais que vem dos cofres públicos para o setor privado. Por tipo de unidade orçamentária, grandes emergências, 467 milhões de reais. Hospitais gerais, 383 milhões de reais. Maternidades e pediátricos, 304 milhões de reais. Total parcial, 1.156 milhões de reais. Ou seja, 40% da despesa que a Prefeitura vai ter com o setor privado na área de saúde. Ainda neste segmento, por tipo de unidade orçamentária, surge uma rubrica que é a ponte orçamentária para a privatização. Gabinete do Secretário de Saúde, 1.605 milhões de reais. Um valor quase 40% maior que todos os hospitais e maternidades da Prefeitura do Rio. Há outras curiosidades, senhor presidente, no orçamento municipal de 2014. As UPAs, que são terceirizadas, privatizadas, levam 174 milhões de reais. O Hospital Municipal Pedro II de Santa Cruz, transferido do Estado e que é totalmente terceirizado, privatizado, tem previsão orçamentária de 105 milhões de reais. Enquanto o Hospital Miguel Couto, um dos braços maiores da saúde pública na capital, tem previsão de 117 milhões. Apenas 10% maior que o Pedro II, que é o hospital mais acanhado, mas financeiramente ele é terceirizado, é privatizado. Compare os serviços prestados em quantidade e qualidade do Miguel Couto com o Pedro II e comprovem o absurdo custo dessa terceirização, privatização. Bem, senhor presidente, vou ficar por aqui. Acho que a decisão do Senado de tornar as emendas parlamentares impositivas, já que o orçamento brasileiro é autorizativo, e que vai ser aprovada na Câmara de Deputados, ela, automaticamente, ela é repassada para os estados e municípios. Aqui foi decidido pela Comissão de Orçamento que os senhores vereadores e vereadoras terão possibilidade de fazer emendas até R$ 800 mil. Uma vez aprovada na Câmara de Deputados, eu gostaria de lembrar ao vereador Washington, presidente da Comissão de Finanças, de Orçamento, que ele terá que buscar receita orgânica para garantir a autoaplicabilidade
dessas emendas. Boa parte ao vereador Elimar Coelho. Alô, alô. Não, a parte que eu queria fazer, não, vereador, é que, embora as emendas adquirindo o caráter de serem positivo, mas aí o orçamento tem que ser impositivo, porque o orçamento ele é autorizativo. Então, se o orçamento não for impositivo, automaticamente, que também existe essa discussão no Congresso. Então, se o orçamento não é impositivo, não tem sentido as emendas serem impositivas, porque não perde a validade, não? É uma discussão, porém, na medida que o Senado aprova, que a Câmara aprova, entra como um dispositivo constitucional, acho que elas passam a ter esse elemento de sustentação jurídica. Espero que seja essa a interpretação no Supremo e que ainda tenhamos tempo para que, antes de aprovar o orçamento de 2014, essas emendas dos parlamentares, elas venham com esse caráter impositivo, apesar do questionamento, aqui bem lembrado, pelo vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, agradecer a paciência de Vossa Excelência, mais uma vez, e vou participar da discussão do orçamento, mas não com qualquer ilusão a respeito de que se possa aqui fazer algum tipo de contribuição a favor da cidade, a favor da própria prefeitura, a favor do nosso povo. Muito obrigado, presidente. Para discutir a matéria, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, queria rapidamente falar um ponto em que, principalmente os companheiros vereadores de primeiro mandato, eu me lembro que em 2008, quando no pleito ganhei a eleição, logo no início, os companheiros, na ocasião do DEM, tínhamos aqui 14 vereadores, e eles falaram logo assim: tio Carlos, vai acompanhar a discussão do orçamento, que é importante para você. De repente, você já pode sentar com o vereador para fazer alguma indicação no orçamento do ano seguinte. E eu aqui vim, fiquei sentado ali, quero dizer que eu fiquei fascinado. Primeiro que tínhamos aqui uma vereadora que faz muita falta para esta casa, enfim, eu tinha até algumas divergências com ela, mas o que a vereadora André Gouveia Vieira fazia, porque conforme o vereador César Maia disse, é difícil o orçamento. Se discutir o orçamento é complexo. Eu estive aqui em todas as audiências públicas, participando aqui das audiências, mas eu sei que é difícil. E o que a vereadora André Gouveia Vieira fazia, através da sua equipe competente, ela conseguia interpretar esse orçamento e fazia um grande serviço aos companheiros vereadores, trazia, e quando nós sentávamos aqui, era muito mais fácil questionar aqui as secretarias no momento das audiências públicas. Porém, ela seguiu a vida dela, faz falta o trabalho que ela desenvolve, mas enfim, eu venho me esforçando. Mas uma das coisas que eu entendi, conforme foi dito pelo vereador César Maia, o orçamento é autorizativo, e nós sabemos disso. Mas esta casa tem um momento na votação que ela não pode se render a toda a força do prefeito Eduardo Paes. É o momento do remanejamento. Nós, desde que estou aqui, sempre votei o orçamento dando ao prefeito a margem de 30%. Eu sempre, os vereadores aqui, sempre deram ao prefeito, chefe do executivo, prova clara que esta casa, sim, até a oposição vota contrário, enfim, mas essa casa dá a ele condição de ele desenvolver o que é melhor para a cidade na questão do orçamento. Porém, o que ele faz em relação aos companheiros vereadores desta casa? Aos 51 vereadores, e é por isso que eu quero chamar a atenção, principalmente dos novos que aqui estão, aliás, os que estão em primeiro mandato. Desde que estou aqui, em 1º de janeiro de 2009, já no ano seguinte fiz as minhas emendas, nenhuma foi cumprida pelo senhor prefeito Eduardo Paes. E eu me lembro também no discurso de 1º de janeiro de 2009, que ele falava que trataria essa casa com muito respeito, os vereadores com muito respeito.
Então, já no meu segundo ano, eu, ansioso, eram 600 mil reais, vereador Eliomar Coelho. E eu debrucei em cima das questões que luto. Por exemplo, a questão da prevenção às drogas. O orçamento da Coordenadoria de Prevenção às Drogas era pífio. E aí eu fui e destinei uma verba para lá. Os conselhos tutelares, alguns nem papel higiênico tinham. Acreditei que se fizesse uma emenda poderia colaborar. E assim fiz. Dentro do que foi dito pela Comissão de Orçamento, não extrapolei os 600 mil reais. Sabe quantas dessas emendas foram cumpridas pelo senhor prefeito? Nenhuma. E aqui hoje, falam-se em 800 reais. 800 mil reais. Mas se for 800 reais também, a diferença é pouca. Sabe o que aconteceu? No ano passado, quantas foram cumpridas? Minhas. Ah, mas o tio Carlos é o vereador da oposição. Bem, não é essa a colocação, porque, com exceção da vereadora André Gouveia Vieira, que foi a única que me disse que tinha uma emenda cumprida pelo senhor prefeito. Mauro aqui, que é chefe de gabinete, não sei, na ocasião eu tive esse trabalho de perguntar a alguns vereadores. E eu não sei se emendas do vereador Eliomar Coelho foi atendida, do vereador Paulo Pinheiro, mas também dos vereadores da base do governo. Eu não sei. O que eu sei é que eu vou fazer de novo as emendas indicativas, farei. Não sei, enfim, indicativas é mais fácil. Concede uma parte, senhor vereador? Claro, senhor companheiro, vereador. Vereador Tio Carlos, muito obrigado. Eu quero lembrar, até um pouco nesse tom da discussão do orçamento, até para não me inscrever para discutir nesse momento, já tem outras pessoas discutindo, o vereador Paulo Pinheiro, o vereador César Maia, Vossa Excelência também agora discutindo o projeto da lei orgânica, e eu vou numa próxima discussão também discutir o projeto, mas eu quero lembrar e me dirigir aos vereadores e às vereadoras, pedir um minutinho de atenção para lembrar aos senhores e às senhoras que em 2010 eu apresentei um projeto de emenda à lei orgânica, que é o projeto número 12 de 2010, que eu estou querendo apresentá-lo agora. Ele é muito parecido com o projeto aprovado no Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados no dia de ontem, ou melhor, no dia de hoje. Esse projeto de lei, ele fala sobre a transformação do orçamento autorizativo para o orçamento impositivo. A lei orgânica do município, ela, na verdade, estabelece que o orçamento no município do Rio de Janeiro é um orçamento autorizativo. Nós autorizamos o executivo a cumpri-lo. E essa emenda ao artigo 254 da lei orgânica, ele passa a vigorar da seguinte forma: as receitas previstas na lei orçamentária anual para a realização da sua programação serão de execução obrigatória, vinculadas às despesas nela previstas e deverão ter caráter participativo, por audiências públicas e outros mecanismos, caráter impositivo e inclusivo, sob pena de caracterização de crime de responsabilidade. Esta emenda de lei orgânica entra em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte da sua publicação. Eu estou colocando isso aqui no plenário, porque esse projeto de lei, ele foi apresentado em fevereiro de 2010, assim que foram abertos os trabalhos naquela sessão legislativa de 2010, e aí esse projeto ficou assim meio que tentando encontrar um momento para ele ser apresentado, mas eu estou querendo trazê-lo à tona agora, fazer um procedimento de requerimento de urgência e pedir aos vereadores o apoiamento, porque, na verdade, nós ficamos aqui discutindo, debatendo, e aí falamos com o líder do governo, negocia lá, para que os 800 mil, que é o direito de cada vereador, seja colocado em prática, e a gente fica nessa conversa e vira quase um blá blá blá, porque o prefeito, não, fica tranquilo, esse ano vai ser diferente, e nunca é diferente. Mas muito mais do que discutir as emendas, nós queremos discutir o todo do orçamento.
E se você discute que o orçamento é impositivo, incluída nessa discussão está a discussão das emendas dos vereadores, que eu inclusive defendo, respeito quem pensa diferente, mas defendo que uma emenda de vereador deve ser uma emenda não de caráter de subvenção, mas de caráter de obra pública, de encaminhamento para a educação, de encaminhamento para a saúde, coisas que de fato venham ao encontro das necessidades da nossa cidade, e que o poder público, por não ter o olhar que o vereador tem de ir aos diversos cantos, ele acaba não cumprindo. Então eu quero submeter aos vereadores, eu vou encaminhar um ofício do meu gabinete aos 50 outros vereadores, explicando os motivos desta emenda, e eu sei que a prefeitura virá de cima dos vereadores para que isso não seja aprovado. Mas eu quero fazer esse debate, porque senão a cada ano que se discute orçamento, a cada ano que se debate orçamento, o nosso discurso é esse. Nós ficamos falando que as nossas emendas não são aprovadas, mas nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos que o orçamento seja cumprido pelo Poder Executivo, porque se é uma lei aprovada na Câmara Municipal, em respeito à Câmara Municipal, essa lei tem que ser, na verdade, implementada. Então eu vou encaminhar a cada um dos 50 outros gabinetes dos vereadores um ofício do meu gabinete, colocando o projeto de emenda à lei orgânica número 12 de 2010, e sugerindo aos vereadores que cerrem fileiras com o meu mandato, para que nós possamos aprovar. E se por um acaso, não sei se regimentalmente é possível, se os vereadores quiserem ser signatários dessa emenda, não tem problema nenhum. Não preciso ser eu aquele que é o único autor desse projeto, mas acho que ele é importante nesse momento que o Brasil inteiro discute o orçamento impositivo e que outras nações desenvolvidas e até menos desenvolvidas que o Brasil já adotam o orçamento impositivo em respeito ao legislativo, em respeito ao parlamento, em respeito à discussão que se faz nos parlamentos, sejam eles nos municípios, nos estados ou na União. Então, eu queria agradecer Vossa Excelência pela parte nesse momento. Eu queria apenas concluir e me dirigir ao líder do governo, Guaraná, que foi vereador aqui vereador, desculpa, mas eu quis dizer em relação ao passado, onde Vossa Excelência era da oposição. Eu não sei como é que as coisas aconteciam, mas o prefeito Eduardo Paes ganhou uma eleição onde ele dizia, juntos somos fortes. Eu queria chamar a atenção dos vereadores, não para colocar o prefeito contra... Nada disso. Nós temos autonomia e temos que nos respeitar mutuamente. Mas essa questão da emenda, ela depõe contra o prefeito Eduardo Paes. Porque quando as emendas, é claro, aquelas de subvenção, aquelas de ONGs, eu inclusive tive uma vez no Rio Comprido, e Vossa Excelência era vereador, e lá tinha uma instituição, e Vossa Excelência parece que fez uma emenda para lá, e disse, não foi com... O prefeito não cumpriu essa emenda, era de subvenção. Essas emendas de subvenção, eu realmente, às vezes, fico preocupado. Mas aquelas que a gente possa realmente mostrar para onde canalizar o dinheiro, por exemplo, eu farei os 800 mil reais para o Hospital Jesus, que é um hospital de referência, que é um orgulho da nossa cidade. Questão da pediatria, o Hospital Jesus dá uma aula para o Brasil inteiro. E nós precisamos colocar. Eu fiz isso na ocasião do tomógrafo. Foram 3 anos sem o tomógrafo. Ainda bem que o Instituto Desiderata conseguiu botar o tomógrafo que estava quebrado lá no Jesus há 3 anos. Essas emendas, para isso, é claro, nós estamos aí na luta, talvez o prefeito saiba um pouco, ele conhece bem a cidade, mas nós conhecemos às vezes a dificuldade pontual. Então, eu prefiro exatamente acreditar que o prefeito, no seu segundo mandato, vai agir de forma diferente. E eu conto com Vossa Excelência, líder do governo, para que o prefeito realmente possa entender. O meu voto será favorável, até mesmo ao remanejamento de 30%. Mas ele precisa também olhar com um olhar mais verdadeiro, porque o que ele falou aqui no dia 1º de janeiro de 2009, nos seus atos em relação às emendas dos senhores vereadores, e aqui eu desafio, hein? Seja o professor Washington, seja qual for vereador, inclusive a vereadora Vera Lins, que eu sei que estava sempre na base do governo, se teve as suas emendas cumpridas. Vereador João Ricardo, que fez as suas emendas, eu desafio Vossa Excelência,
pode dizer que teve as suas emendas cumpridas? Vejo aqui o vereador Leonel Brizola. Desafio o vereador Leonel Brizola, se ele levantar o braço e falar assim, não, as minhas emendas ao orçamento foram cumpridas pelo prefeito Eduardo Paes. E aqui posso fazer com todos os companheiros vereadores. Então isso significa faltar com a palavra quando ele disse que iria respeitar esta casa. Então eu queria pedir aos companheiros vereadores para que possamos, aí sim, juntos somos fortes, cobrar respeito do prefeito Eduardo Paes. Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito para discutir a matéria, pela ordem, o projeto voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Palavra pela ordem o vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, rapidamente, queria só comunicar aos senhores vereadores e que cada um interprete como achar que deve interpretar. Ontem, nós sabemos que a cidade do Rio de Janeiro passou por um dos dias mais quentes da sua história. Sensação térmica de 48 graus. E não é uma surpresa para ninguém. Sabemos que não chegou o verão, mas no verão teremos isso. Nesta casa, durante este ano, discutimos a necessidade de climatização das salas de aula e das enfermarias dos hospitais. Apresentamos em conjunto com outros vereadores da casa um projeto solicitando que a prefeitura tomasse essas providências para que, chegado o verão, nós tivéssemos o maior número possível de salas de aula climatizadas. Estivemos, eu e o vereador Ilomar Coelho, com a secretária de Educação, Cláudia Costin, no início desse ano, onde cobramos esse projeto, e ela nos explicou que realmente era um projeto importante, que fazia parte do seu interesse, que estava tentando fazer o máximo possível. Pois muito bem. Um desses acasos da vida, naquele calor ontem escaldante de 48 graus, quando eu cheguei no meu gabinete, recebo o processo 05324. O que é o projeto 05324? É o pedido para que a casa nos defenda, nós vereadores que apresentamos a proposta, de uma decisão do governo de entrar com uma representação de inconstitucionalidade. Ou seja, o prefeito Eduardo Paes e a sua assessoria acham que climatizar as escolas, através de um projeto de um grupo de vereadores, é inconstitucional. E queria agradecer, inicialmente, a Procuradoria da Casa, que já apresentou uma resposta, o procurador José Luiz Galamba Mink, que é um jovem procurador da Casa, apresentou a sua resposta, mas que é um fato realmente inusitado. A Prefeitura não faz, não fez e não deixa que ninguém faça. Ou seja, parece que estamos cometendo um crime. O Tribunal de Justiça nos cobra um posicionamento para esse ato de insubordinação. Ou seja, a Prefeitura entra com um pedido de inconstitucionalidade a um projeto que ela sabe que deveria ter feito. Não fez e não quer fazer. Junto com esse, não foi sozinho, também chegou o processo contra a climatização das enfermarias dos hospitais. Queria que o prefeito Eduardo Paes, não preciso nem que ele cumpra a nossa lei, que ele cumpra a responsabilidade dele e faça isso, que já estava prometido e não há nenhum sinal de que isso será feito até o próximo verão. E, lamentavelmente, entender, esta é a maneira como o Executivo quer trabalhar com o auxílio do Legislativo, pedindo inconstitucionalidade num projeto que era obrigação dele ser feito e que nós só fizemos na cobrança para que o Executivo cumpra as suas missões, já que isso é uma determinação, uma norma. O que nós estamos pedindo como lei é uma norma do Ministério do Trabalho. Só para que a gente entenda, chegou no dia certo e espero, como disseram várias pessoas através das redes sociais, que a família do prefeito estude em escolas com ar-condicionado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei 2002-2003, de autoria do vereador Renato Cinco, que proíbe inquirir sobre a orientação sexual, gênero e vida pessoal do candidato em questionário de emprego, admissão ou adesão à empresa pública ou privada, sociedades, clubes e
e da outra providência. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pedindo verificação nominal. O vereador Carlos Bolsonaro. Eliomar Coelho. Não, mas ele pediu, Hein? Retificando a fala do vereador Eliomar Coelho, solicitou comunicação de liderança e não verificação de quórum. Os postos de votação já estão liberados. Como vota a senhora vereadora Vera, votando sim a vereadora Vera Lins. Não acabou ainda não, vamos chegar. Vou encerrar a votação. Mais algum vereador votando? Encerrada a votação. Não havendo. Votaram sim 14, não 5. Impedido de votar 1. Não há quórum para deliberar. Votará em votação. Para a comunicação de liderança, o vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. E aprenda a luta desta vida para se prevenir, conheça todas as maldades para não se iludir, espalhe amor por onde for. Quem sabe amar, destrói a dor. Eu estou citando este verso para comunicar e, ao mesmo tempo, homenagear, com muito pesar, a morte de 2 companheiros meus que faziam a alegria e a felicidade do povo carioca com suas belas canções. Menos de um mês nós perdemos meu amigo Paulinho Tapajós, quem foi daquela época dos